E aí pessoal, começando mais uma aula de análise combinatória, é a aula de número 9 com o professor Maurício Venâncio. Agora a gente vai estudar um conteúdo chamado arranjo. Esse conteúdo da análise combinatória em alguns livros não são presentes, certo? Principalmente em livros de ensino superior. Esse conteúdo arranjo não vem. Por quê? A gente vai ver isso nesse exemplo. Porque esse conteúdo de arranjo ele pode ser resolvido facilmente utilizando métodos de contagem mais simples, que no caso é o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, que a gente fez nas primeiras aulas. Exemplo: em um campeonato de futebol participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Então, vê só. Você tem total de times 20. Então, o primeiro lugar, desse campeonato tem 20 possibilidades, que seria qualquer um dos 20 times. Para o segundo lugar desse campeonato, são 19 possibilidades. Por quê? Porque se o primeiro lugar já tem, então sobram 19 para o segundo lugar. Já no terceiro lugar, são 18 possibilidades. Uma vez que já tem 2 aqui, sobram 18. Aí agora, pelo princípio multiplicativo, é só eu multiplicar 20 vezes 19 vezes 18. Para facilitar, primeiro eu vou multiplicar 19 vezes 18 e no final multiplico por 20. Dessa maneira fica mais simples, certo? Então, multiplicar aqui 19 vezes 18. Então, vamos lá. 9 vezes 8, 72. Fica o 2 e sobe o 7. 9 vezes 1 é 9. Com 7, 16. Então, coloca aqui 16. Agora com 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Agora basta somar. Então vai ficar 2, que não tem nenhum para somar com ele. 6 mais 8, 14. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 com 1, 3. Então 342. Só que eu só multipliquei 19 por 18. Falta multiplicar 20. Então, vou pegar o 20 e multiplicar por 342. Então, 20 vezes 342. Aí, se você quiser, você pode fazer 2 vezes esse número e colocar um 0, que é mais fácil. Mas vamos fazer passo a passo, 0 vezes 2. 0, 0 vezes 4. 0, 0 vezes 3. 0, porque 0 vezes qualquer número dá 0. Agora o 2. 2 vezes 2, 4, não coloca aqui. E aqui, embaixo do outro, da casa da dezena. Então, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 3 é 6. E agora o som. Se eu somar esses números aqui, vai ficar 0. 4 mais 0 é 4. 8 mais 0 é 8. E o 6 está sozinho. Então, fica 6. Então dá 6.840, certo? Possibilidades dos 3 primeiros colocados, dentre os 20. Então esse é um problema de arranjo, que a gente depois vai ver a fórmula, mas que pode ser resolvido facilmente pelos métodos de contagem mais simples, que é o princípio fundamental da contagem. Problema de arranjo, que a gente pode fazer sem usar a fórmula, A gente daqui a pouco vai ver como chegar na fórmula. Eu vou mostrar para vocês a dedução da fórmula e depois a gente vai fazer exemplos utilizando a fórmula. Mas eu quero fazer antes sem fórmula para vocês verem que para resolver alguns problemas desses não precisa da fórmula de arranjo. Então vamos lá. De um grupo de 7 pessoas serão escolhidos um diretor e um vice-diretor. De quantas maneiras diferentes isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Então vejam só. Quantas decisões? Preciso tomar 2 decisões. Diretor e vice. Então tá um tracinho aqui para o diretor, certo? E outro para o vice. Então vê só. Quantas são as possibilidades para escolher um diretor? Olha, tem 7 pessoas. Então são 7 possibilidades. Para escolher um vice. 7? Não. 6, Porque se já escolheu um para ser diretor, ele não pode ser diretor e vice.
Então já tem o diretor, uma pessoa das 7, sobra 6. Então 6 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, 7 vezes 6 é 42. Então, existem 42 maneiras diferentes de escolher um diretor e um vice em um grupo de 7 pessoas. Esse é mais um problema de arranjo, que dá para resolver sem a fórmula. Agora veremos a fórmula. Vejam só. A questão é o seguinte. Se de n objetos queremos escolher p objetos, onde a ordem dos objetos escolhidos importa, ou seja, o primeiro escolhido tem algum privilégio, o segundo outro privilégio e assim por diante. Então a gente tem o seguinte. Se você contar daqui até aqui, ó, tem 1, 2, 3, vai ter p tracinhos, p escolhas. Por quê? Pensa assim que é mais fácil. 1, 2, 3, 4, vai em 5 até chegar em p menos 1. Então daqui até aqui, olha para isso, p menos 1 decisões. Com essa da frente, p, né? P menos 1 mais 1 dá p. Então aqui eu tenho p decisões. A primeira, já que o total de objeto é n, fica n. A segunda, n menos 1. A terceira, n menos 2, até chegar em n menos p menos 1. Então aqui eu tenho p escolhas, ou p decisões. Note que em n vezes n menos 1, n menos 2, até chegar aqui, ó, n, eu usei a regrinha do sinal, menos p, então menos, e aqui menos com menos, mais. Vai ficar 1. Podemos colocar na forma seguinte, ó. Só fiz repetir essa parte aqui, ó, e eu posso multiplicar em cima e embaixo. Aqui eu só fiz completar, ó. Se eu tenho n menos p mais 1, se eu diminuir 1 aqui, só fica n menos p, né? Se eu tirar 1, ó, n menos p. Tira 1 de novo, então n menos p tirando 1, menos 1, até chegar no 1. Então multipliquei esse número em cima e embaixo. Então não altera o valor dessa expressão. Então quando eu faço isso, ó, aqui eu tenho do n até chegar no 1, diminuindo em 1. E isso é o quê? N fatorial. Não? Quando eu multiplico do n até chegar no 1, é n fatorial. E aqui eu tenho de n menos p diminuindo, ó, n menos p menos 1 até chegar no 1. E isso é n menos p fatorial. Então assim a gente tem a fórmula de arranjo. Então arranjo de n objetos, ou seja, o total é n, para escolher p, é n fatorial em cima e embaixo n menos p. A gente vai aplicar essa fórmula agora em exemplos. Então você pode decorar essa fórmula, né? Ou lembrar de como chega nela, certo? Então essa aula aqui é só para vocês terem uma ideia de como chegou nessa fórmula. Resolveremos alguns problemas usando essa fórmula, certo? Então, a primeira questão é a seguinte. 10 atletas disputam uma corrida onde o primeiro ganha ouro, o segundo prata e o terceiro bronze. De quantas formas pode ocorrer essa premiação, considerando que não tenha empate? Então aqui eu tenho número de objeto ou pessoas, são 10. Então n, que é o maior, 10. E eu quero escolher 3 pessoas, ouro, prata e bronze. Então p igual a 3. Então eu vou utilizar essa fórmula de arranjo. Lembrando que eu só utilizo a fórmula de arranjo quando a ordem importa. Então, por exemplo, se João e Paulo estão nessa corrida, se João chegar primeiro, ele ganha ouro. E Paulo chegar em segundo, ganha prata. Agora, se Paulo chegar em primeiro, ganha ouro. Então, é diferente. Então, quando eu mudo a ordem das pessoas, isso importa, porque eles têm uma premiação diferente em cada colocação. Então, quando a ordem importa, a gente usa arranjo. Então, nesse caso, vai ser arranjo total de objetos ou pessoas, que nesse caso são pessoas, é 10. Então, eu tenho 10 para escolher 3. Aí basta usar, né? Aí basta usar a fórmula. Que em cima seria o total, que é 10 fatorial. E embaixo você faz o maior menos o menor. Olha lá, n menos p. Então 10 menos 3. Vou colocar aqui passo a passo. Ó, 10 menos 3. Então parênteses. Fatorial. Em cima fica 10 fatorial. Só fiz repetir. E embaixo 10 menos 3 dá 7. Então fica 7 fatorial. Aí agora eu vou resolver essa conta aqui do 10. Aí uma dica é, como a gente tinha visto antes, faz 10 vezes 9, né? O fatorial vai diminuindo. Vezes 8, vezes... Aí eu paro no 7, porque tem um 7 embaixo.
7 fatorial, para eu poder cancelar, né? Cortar aqui, ou seja, simplificar. Então, repetir o 7 fatorial, e agora eu percebo que eu tenho um 7 fatorial em cima e um embaixo, então eu posso cortar. Então, basta só multiplicar esses números. Uma dica quando tiver 10 é multiplicar os outros, 9 vezes 8, para no final multiplicar por 10. Então, lembra que 9 vezes 8 é quanto? 72. E se eu multiplicar agora 10 vezes 72? Lembra, multiplicação por 10 é só acrescentar um zero. 72 e acrescenta um zero. Só vale se for por 10, certo? Se for por 100, 2 zeros. Então, 720. Então, existem 720 maneiras de ocorrer essa premiação. Primeiro ouro, segundo prata e terceiro bronze. Então, esse problema é de arranjo porque a ordem importa. Questão 4, a gente tem o seguinte. Dispomos de 5 cores e queremos pintar uma bandeira de 2 listras, cada listra com uma cor. De quantas formas isto pode ser feito? Então aqui eu coloquei um exemplo, uma bandeira com 2 listras, e eu tenho no total, são 5 cores, seria o N, nosso N seria 5, e eu quero escolher 2 cores, já que cada listra vai ter uma cor diferente. Então, N vai ser 5 e P vai ser 2, que é o que eu quero escolher. Então vejam que a ordem aqui importa. Se eu pintar a primeira de preto e a segunda de vermelho, é diferente de eu pintar a primeira de vermelho e a segunda de preto, certo? Então quando a ordem importa, a gente usa arranjo. Então lembrando da fórmula de arranjo. Então arranjo de 5, né? Escolhe 2, que no caso a gente lê arranjo de 5, né? 2 a 2, ou arranjo de 5 tomados 2 a 2 objetos. Então isso vai ser igual. Lembra, em cima fica o total de objetos, que seria 5 fatorial, e embaixo vai ficar o maior, que seria objetos, menos o que eu quero escolher. 5 menos 2, tudo isso fatorial, né? Que a gente tem a divisão. Aí eu vou só repetir aqui o 5 fatorial, e embaixo fazer a conta. 5 menos 2, 3. Fica 3 e repete fatorial. Aí para não fazer, mas para a gente não precisar multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e embaixo 3 vezes 2 vezes 1, uma dica é você fazer o seguinte. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3, aí você para, fatorial. Por quê? Porque esse 3 fatorial também tem embaixo. E a gente vai usar ele para simplificar. Então, só fiz repetir o de baixo. E aqui você pode simplificar, né? Ou seja, cortar aqui, só sobra 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, a gente tem 20 formas de pintar uma bandeira com 2 listras, né? De maneira que cada uma dessas listras tenha exatamente uma cor. Esse é o último exemplo dessa aula, certo? Na próxima aula a gente vai continuar com mais exemplos. Não esqueçam de se inscrever no canal e divulgar para que outras pessoas também possam estudar. Até a próxima.